Tanto os personagens de Tia Coisa quanto os personagens de Doutor Sono precisam agradecer o fato de eles estarem vivos para a mulher que inventou o conceito de iluminado. E essa mulher é a avó do Dick. Quando a série It Bem-vindos a Derry decidiu trazer de volta o Dick Hallorann, que aparece lá nos interlúdios do livro It a Coisa, a gente já imaginava que o papel dele seria expandido. Só que eu não esperava que eles fossem buscar tanta coisa dos livros O Iluminado e Doutor Sono, principalmente essa parte da história familiar dele com a avó iluminada e com o avô abusivo. Nos livros isso aparece de forma muito clara. Em O Iluminado primeiro, quando o Dick conhece o garoto Danny Torrance no Hotel Overlook, ele explica pro Danny que ele tem um dom parecido com o dele, e esse dom era chamado de iluminação pela avó do Dick. Eu tenho um vídeo no canal explicando em detalhes o que é essa iluminação no Kingverso, e eu recomendo demais que vocês vejam esse vídeo depois, porque lá eu destrincho como que esse conceito funciona dentro do multiverso do Stephen King. Tem personagens que são iluminados de fato, ou seja, eles têm essa faísca interior ampliada de forma permanente, conectada à força do deus Gun, que é a entidade primordial do macroverso, e tem personagens que não são iluminados, mas que às vezes recebem uma ajudinha temporária do universo quando forças positivas intensificam a faísca de Gun que existe dentro de todo ser humano. Um exemplo perfeito desse segundo tipo são as crianças do Clube dos Otários, o Bill e os amigos dele. Eles não são iluminados, mas no livro fica claro que eles recebem essa iluminação temporária para combater a coisa. E isso acontece porque Gun, que é o deus que equilibra os pilares do macroverso e da Torre Negra, concede esse reforço quando alguma entidade maligna ameaça esse equilíbrio. Na minha análise do episódio 3, eu falei mais sobre isso, até porque a série já está dando pequenas pistas de que as crianças estão canalizando a energia de Maturin, a tartaruga guardiã, e aqui vale lembrar que não quer dizer que Maturin esteja ajudando as crianças ativamente, porque, como eu já expliquei, Maturin não intervém dessa forma, ela não é esse tipo de entidade. Só que a energia da tartaruga, assim como a dos outros animais guardiões dos feixes, pode ser acessada de modos indiretos, e esse detalhe tem tudo a ver com a Torre Negra e está sendo reaproveitado em elementos da série, como nos itens usados pelos indígenas filhos de Maturin. Então, já expliquei isso na última análise. Mas, por enquanto, voltando para os iluminados. É importante deixar claro que o termo iluminado não é algo que vários personagens citam nesse universo. Esse termo existe basicamente porque a avó do Dick Hallorann chamou esse dom assim, o Dick aprendeu com ela, depois ensinou pro Danny, e o Danny passou para Abra em Doutor Sono. E aí nós, fãs do King, acabamos adotando esse nome para facilitar quando a gente fala desse tipo de personagem nos livros. E a série Bem-vindos a Derry também resgata algo que vem direto do livro O Iluminado. Quando o Dick conta que ele e a avó conversavam por telepatia dentro de casa quando ele era criança, isso é literalmente de uma das falas dele aqui na obra original, e aqui também é explicado que essa avó dele cresceu no sul dos Estados Unidos, ainda no século XIX, num contexto em que as comunidades negras tinham uma tradição espiritual muito forte, então ela sabia muito sobre assombrações e sobre Hants. Essa palavra Hant, ela é usada em tradições espirituais do sul dos Estados Unidos, como o Voodoo, por exemplo, para se referir a espíritos inquietos ou malignos. E existe toda uma prática cultural relacionada a como afastar esses espíritos. O fato da avó do Dick conhecer esse tipo de ensinamento mostra que ela era uma mulher muito sábia e muito conectada com conhecimentos espirituais transmitidos por gerações. Mas é só em Doutor Sono que o Stephen King revela o drama mais profundo da vida do Dick e dá o contexto mais pesado daquilo que ele viveu. Ali o Dick conta que essa avó dele, que era a sua avó materna, se chamava Rosie, e ele também explica que foi ela quem o ajudou a sobreviver aos abusos do avô paterno, que era o Andy. E esses abusos aconteciam não só quando o avô estava vivo, mas também depois que o avô morreu. Quando Dick era criança, é contado aqui que ele chamava a avó de vovó branca e o avô de vovô preto, mas isso não tinha a ver com cor de pele, até porque a família inteira era negra. Essa era a forma infantil da mente dele expressar as cores das energias que ele via nas almas deles, porque a da avó era clara e luminosa e a do avô era cheia de trevas, era pesada, porque o avô abusava do Dick mentalmente, fisicamente e sexualmente. E esses abusos
eram mantidos em segredo porque o avô Andy vivia ameaçando o Dick. Ele dizia que se o Dick contasse alguma coisa que ele fazia com ele iria entregar o garoto para um sequestrador que levava crianças para um mundo de contos de fadas. Sabem quem era esse tal sequestrador? Era o Charlie Manx, que é o vilão de Nosferatu, o livro do Joe Hill, que é o filho do Stephen King. E o Manx, ele também caça crianças iluminadas. Essa é uma conexão muito boa porque mostra como que as obras do King e do Joe Hill conversam de formas inesperadas, e eu tenho um vídeo no canal sobre Nosferatu para quem quiser explorar essa ligação. Só que a parte mais assustadora é que o Dick continuou sendo perseguido mesmo depois que o avô dele morreu. O espírito do avô aparecia para ele de forma grotesca, sem roupa, tentando repetir os abusos de quando ele era vivo. E só quando o Dick, criancinha, contou isso para sua avó Rosie, é que a avó explicou para ele como que aquilo funcionava. Ali na série Bem-vindos a Derry tem um detalhe de que, aparentemente, eles adaptaram a história como se a avó Rosie e o avô Andy fossem casados, enquanto no livro a Rosie é a avó materna e o Andy é o avô paterno. Mas os traumas causados por esse avô e os ensinamentos vindos por essa avó permanecem os mesmos no livro e na série. Então, a avó ensinou uma estratégia que não só salvaria o Dick, mas também salvaria personagens importantes do Kingverso. E é aí que entra o trecho de Doutor Sono, que vale a pena destacar aqui. Essa fala aqui, ó. Ela não chamava o vovô Andy pelo nome, só o chamava de pervertido. Eu disse a ela o que você disse, que ele não era um fantasma, era real. Ela disse que sim, que era verdade, porque eu estava tornando ele real, com o poder da iluminação. Ela disse que alguns espíritos, espíritos raivosos a maioria, não deixam este mundo porque sabem que aquilo que os espera é pior. A maioria acaba sumindo de inanição, mas alguns encontram o que comer. A iluminação é isso para eles, Dick, me falou ela. Comida. Você está alimentando esse pervertido. Não de propósito, mas está fazendo. Ele é como um mosquito que fica rodeando e depois pousa para chupar mais sangue. Não há nada que se possa fazer. Só o que você pode fazer é virar aquilo que ele veio buscar contra ele. Essa explicação da avó Rosie é essencial para entender como espíritos malignos funcionam no Kingverso, e também para entender como entidades do Macroverso, como a própria Coisa, o Pennywise, podem ser derrotadas. É basicamente a mesma lógica que chega no Clube dos Otários lá em It, a Coisa. Eles aprendem que a entidade que vem atrás da sua faísca humana só pode ser vencida se você virar essa própria energia contra ela. Como o Dick era um iluminado, a avó ensinou ele a criar uma caixa mental, um cofre dentro da mente para trancar esses espíritos. E isso não só impediu o avô escroto dele de continuar aparecendo, como também deu pro Dick controle emocional e controle sobre os seus dons. E aí, olha o efeito dominó disso. Esse ensinamento salvou o Dick. Depois, salvou o Danny Torrance, ainda criança, depois dos eventos de O Iluminado. Depois, salvou também a Abra, sobrinha do Danny em Doutor Sono. E também permitiu que o Dick controlasse os seus poderes o suficiente, quando ele ainda era jovem, para ajudar as forças militares em Derry e aqui salvar o pai do Mike Hanlon, o Will, naquele incêndio famoso da boate Black Spot, o incêndio que ainda vai aparecer na série. Foi vendo tudo isso, então, que o Will Hanlon percebeu aqui que existia uma espécie de equilíbrio universal que enfrenta o mal da Coisa. Toda vez que algo maligno se manifesta em um lugar como Derry, o universo manda uma força benigna para contrabalancear. E essa ideia foi passada dele pro Mike, que levou pro Clube dos Otários e ajudou eles a derrotar a Coisa. Então, a série Bem-vindos a Derry tá sugerindo isso também, e eu vou falar mais disso na análise completa, mas por enquanto deixem aí os comentários de vocês. Sem mais delongas, bora lá então! Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, principalmente se você, assim como eu, precisou manter a calma para superar a agonia daquela cena do quarto episódio em que a Marge é atacada pela Coisa e ela sofre aquela mutação nojenta no olho. Eu acho que quem usa óculos ou vive aí em consultórios oftalmológicos sofre em dobro com esse tipo de cena, mas se você usa óculos, relaxe e aproveite que ainda dá tempo de pegar as promoções da Black Friday da Latref. Não esquece que eu consegui um desconto exclusivo para vocês
na Watref. Eu já contei que agora eu sou embaixador da marca. Eles têm modelos para todos os estilos e comprando qualquer óculos, seja o mesmo modelo que o meu ou o modelo que seja mais sua cara, mas comprando pelo meu link aqui embaixo, você apoia o meu trabalho. O link fica sempre na descrição de todos os vídeos do canal e também no meu Instagram. E você pode escolher qualquer modelo e usar o cupom Felipe para garantir o desconto, beleza? Lembrando também que se você não estiver precisando de óculos agora, mas se você for comprar qualquer coisa na Amazon, aqui embaixo também tem os meus links da Amazon. Só de entrar por eles você já apoia o canal, independente se for comprar um livro ou uma escova de dentes. Quando essa parte aqui da live for pro ar como corte editado, talvez a Black Friday já tenha passado, mas ainda vai dar tempo de aproveitar tanto o desconto da Watref quanto as promoções de Natal da Amazon. Então, sempre que puder, use os links do canal aí para me apoiar, beleza? E é claro, você que está aí vendo esse corte editado no futuro, eu te convido a se tornar membro para acompanhar as lives completas. O apoio do Clube dos Membros é essencial para manter o canal funcionando e como eu falei na análise do episódio 3, a minha meta é tentar chegar a 600 membros nos próximos meses, o que ajudaria demais a bancar os custos do canal. Então se você puder ajudar com apenas R$ 7,99 por mês, já faz uma diferença enorme e você já entra para o nosso Clube do Livro e garante a participação nas lives, no Clube do Telegram e os demais benefícios, beleza? Agora sim, então, começando o episódio 4. O episódio começa ali com as crianças levando as fotos para a polícia, achando que elas finalmente conseguiram uma prova concreta do que elas viram naquela noite. O delegado Bowers pega as imagens, analisa com calma e não vê nada, nenhum fantasma, nada de assustador. Só que a gente sabe, as crianças percebem que a coisa manipulou aquelas fotos, como se alguma força tivesse apagado os rastros sobrenaturais ali nas películas. Só que tem um detalhe muito importante. Uma das fotos ali não foi manipulada, porque a gente vê nas mãos do delegado Bowers a foto que mostrava a silhueta do palhaço. Mesmo assim isso não adianta, porque o delegado olha para aquilo e ele entende que é uma estátua meio esquisita no meio do cemitério. Só que esse detalhe da única foto que permaneceu estranha, né, que não teve a sua criatura, entre aspas, apagada, vai ser aprofundado melhor ainda lá no episódio 6, mas já dá para começar a montar um quebra-cabeça aqui com o que a gente viu só nos episódios 3 e 4. Eu comentei com vocês que a gente já conseguia perceber no episódio 3 que naquela imagem ali a gente não tá vendo o visual clássico do Pennywise, mas que é o visual lá da palhaça Periwinkle, a palhacinha lá do flashback de 1908. Então assim, será que isso traz um indício de que existe uma explicação mais carne e osso ali para essa ser justamente a única foto daquela noite que não sofreu alteração sobrenatural? Bom, na escola então, depois desse fiasco na delegacia, as crianças ficam tentando entender por que os adultos não conseguiram ver o que elas viram. A Lily puxa uma comparação que é ótima, ela fala que talvez essa coisa seja tipo Drácula, que não vê o próprio reflexo. Depois ali o Will é mais racional e fala que eles precisam descobrir se já aconteceu algo parecido em Derry antes. E a Ronnie entra na conversa perguntando se a mãe da Lily já mencionou alguma coisa sobre isso, se ela já contou alguma história estranha no passado. E a Lily fala que se ela tocar nesse assunto, a mãe vai internar ela de novo. Mas aí ela lembra que ela tem para quem perguntar. Ela pode perguntar para a senhora Ingrid Kirsch. Já estou citando o nome dela aqui porque esse nome foi revelado no episódio 5. O episódio trouxe essa proposta aí de que ela é a senhora Kirsch real, ou seja, ela é a versão humana daquela forma que o Pennywise futuramente usaria para assombrar a Beverly lá no livro e no filme It capítulo 2. Então, tentando encontrar respostas em alguém que não a trate como louca, a Lily vai até um restaurante conversar com a Ingrid e ela está ali iconicamente com uma xícara de chá. E a Ingrid primeiro fala que ela não se lembra de nada fora do normal. Mas quando a Lily insiste, ela lembra que na década de 30 muitas crianças desapareceram naquela região. Era a época da Grande Depressão, então é o período em que a economia dos Estados Unidos quebrou, milhões de pessoas perderam empregos, casas e muitas famílias passaram fome. A Ingrid conta que algumas crianças simplesmente sumiram da noite para o dia. E a explicação oficial, aquela que as pessoas contam para conseguir continuar vivendo, foi de que essas crianças fugiram para procurar uma vida melhor. Só que mesmo lembrando disso tudo, a Ingrid fala que nada daquilo foi igual ao que a Lily está descrevendo, porque
Ela fala que nunca viu nenhum monstro, nenhum palhaço, nada tão explícito. Só que ela solta uma frase falando assim: meu pai sempre me disse que com bons amigos ao seu lado tudo é possível. E parece que você tem isso. E de novo, cambada, mesma coisa que eu comentei do último episódio, isso aqui é puro suco de Stephen King. Sabe, é tipo ela narrando as falas que o Stephen King constrói ali nos seus livros. Tanto os de ficção quanto os de não ficção. O poder da amizade como força contra o mal, como contrapeso ao horror. No nível da história, beleza, ela tá ali repetindo um conceito do pai. Se eu já não soubesse que a Ingrid é a Sra. Kirsch, e que a série está sugerindo aí essa filha da versão humana do artista circense Bob Gray, que teria realmente existido. Se eu não soubesse disso, toda vez que ela cita ali uma frase do pai dela, dá pra mim quase a sensação de que ela é filha do Stephen King. Ou pelo menos de um leitor voraz de Stephen King, porque é aquele tipo de frase que ela solta e ele fala, tá citando aí qualquer livro clássico de coming of age do King. Mas beleza. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho do que rola com a Charlotte nesse episódio. Primeiro, a Charlotte aparece em casa lendo um jornal e a manchete principal da página fala ali: morador negro preso em conexão com crianças desaparecidas. Mas lá em cima, o jornal se autoelogia como o jornal mais confiável de Derry. E ela fica pensativa ali porque a gente sabe que ela é o tipo de pessoa que não engole uma manchete pronta. Quando alguém bate na porta, a Rosie, a nativa americana que a gente viu no episódio anterior, tá ali levando as coisas que a Charlotte comprou na loja dela. E a Charlotte convida a Rosie para um café, num gesto de acolhimento. E aí começa uma conversa que é muito importante para o contexto histórico da série. Primeiro, a Charlotte pergunta sobre os pais da Rose, e a Rose responde que os ancestrais dela se estabeleceram naquela região há muito tempo, numa época em que as terras deles eram muito maiores. Ela diz que eles seguiam um rebanse de alces até a Nova Escócia. Então isso mostra que o povo dela circulava por uma região enorme, do Maine até o Canadá, acompanhando os ciclos da natureza. E ela comenta que isso foi antes do chamado Destino Manifesto. E aí vale aquela explicaçãozinha rápida. Esse Destino Manifesto foi aquela ideia que tomou conta dos Estados Unidos no século XIX, que era a crença de que a nação americana tinha uma missão quase divina de se expandir pelo continente, levando a chamada civilização e os valores americanos para todo lado. Na prática, o que isso significou foi expulsar os povos nativos das suas terras, empurrar comunidades inteiras das reservas, apagar culturas e romper vínculos com territórios. E mesmo o Maine, que não é o faroeste clássico que a gente vê em filme, fez parte desse processo mais amplo de colonização e tomada de terras indígenas, e a série puxa esse conceito para dizer que Derry não está em cima de um terreno neutro. É um lugar construído sobre camadas de violência histórica, de apagamento e roubo de território, e isso conversa direto com a presença da coisa e com feridas abertas que vão ser reveladas nesse episódio aqui. Então, a Rose pergunta depois como que o herói está se adaptando, né? Ela fala que ele deve estar muito ocupado lá no aqueduto. E a Charlotte responde que, não sei do que você está falando, ele é piloto, né? Eu duvido que ele tenha algo a ver com aquelas obras que estão rolando por lá. Mas ela completa que mesmo que ele tivesse algo a ver, ele não diria nada para ela, porque ele vive repetindo que tudo do trabalho dele é sigilo e segurança nacional. Então a gente vê que o herói está engolido pelo sistema e repetindo esse discurso da autoridade, né? Enquanto a Charlotte começa a desconfiar que esse discurso está encobrindo alguma coisa. Mais tarde a gente volta a ver a Charlotte encarando o sistema de frente. Lá na delegacia, o delegado Bauer está ouvindo rádio numa transmissão que está falando de relatórios que indicam que os navios soviéticos chegaram recentemente a Cuba, que eles podem trazer equipamentos militares, incluindo mísseis. Então é o clima da crise dos mísseis, daquele momento dos anos 60 em que o mundo realmente tinha esse medo aí da guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aí o delegado é interrompido pela chegada da Charlotte, que entra na delegacia para relatar o ataque dos meninos no cemitério. Ela conta o que aconteceu, ela fala que as crianças foram atacadas e que tem algo por aí atacando menores. Um detalhe importante aqui, é que eu inverti a ordem dos acontecimentos, mas ela conta isso depois que ela ficou sabendo através do seu filho Will. O delegado responde que ele vai checar, mas ele fala que ela não trouxe detalhes suficientes nem provas concretas, né? E a Charlotte insiste ali, falando que se ainda tem alguma coisa atacando crianças, é bem provável que o Hank Grogan, que está preso, seja um homem inocente. Mas o delegado responde que não tem chance de inocência porque eles já interrogaram o homem e ele não tem um álibi. E ela pergunta se ele teve direito a um advogado.
E o delegado fala que ali não é o sul. Essa frase carrega bastante coisa porque o sul dos Estados Unidos foi o território historicamente marcado pelas leis de segregação racial, pelos linchamentos, pela Ku Klux Klan, por uma violência escancarada contra pessoas negras. E a Charlotte, inclusive, era ativista lá, lutando contra as injustiças raciais explícitas. O delegado tenta se colocar acima disso, como se Derry fosse um lugar civilizado, diferente, onde essas coisas não acontecem. Só que isso é só fachada, né? Porque é a forma que o sistema encontra de negar o próprio racismo enquanto pratica ele na surdina. E aí a Charlotte pede pra ver o Hank. O delegado não deixa, porque ela não é advogada nem membro da família. A Charlotte então sai da delegacia, vai até a família do Hank, conversa bastante com a mãe dele, a avó da Ronnie. A senhora fala pra ela que ela tem certeza que o filho nunca machucaria nenhuma mosca, mas ela não tá entendendo por que ele não quer revelar onde que ele estava naquele dia, para que ele possa ter um álibi. E aí mais tarde, de volta à delegacia, o Capitão Paulie, né, o amigo do Leroy, ele vê a Charlotte entrando lá de novo, e a Charlotte entra e ela leva uma carta com a autorização da mãe do Hank, permitindo que ela entre para visitar o Hank. O oficial que tá ali fala que ela vai ter que esperar o delegado, né, e ameaça ela, mandando ela ir embora. A Charlotte não abaixa a cabeça e ela fala que se ele não liberar a visita pro Hank naquela hora, no dia seguinte, ela fala que ele vai ter o MLK, o JFK e o RFK e todos os outros FK respirando no cangote dele. Que ela tá se referindo a quem aqui? MLK, que é o Martin Luther King Jr., o principal líder do movimento de direitos civis, que é símbolo da luta contra a segregação racial. O JFK é o presidente John F. Kennedy, que apesar de uma trajetória complexa, acabou se tornando um ícone na época de um certo ideal de mudança e modernização. O RFK é o Robert F. Kennedy, irmão do John F. Kennedy, que também teve papel importante nas discussões sobre direitos civis. E aí quando ela brinca com isso, todos os outros FK, ela tá fazendo aí um jogo de palavras com as iniciais, como se ela estivesse falando que todos esses nomes de poder, toda essa pressão política e moral vai cair em cima de você porque eu sou alguém importante, porque eu tava com a galera da militância, né, e a gente vai chegar aqui acabando com a sua delegacia. Então assim, como o cara ali sabe que ela é mulher do Major Hanlon, ele deixa ela entrar e aí ela tem a chance de conversar com o Hank. Nessa conversa com o Hank, ela diz pra ele que ela sabe que ele foi preso sem provas sólidas, que ela conversou com a promotoria e descobriu que ele foi acusado sem ter uma audiência de fiança, e que isso é um direito legal dele. Ela explica que eles podem protocolar documentos denunciando o tratamento preconceituoso, demonstrando discriminação, e que nesse caso é muito fácil mostrar que o fato dele ser negro e a sua posição social influenciaram no jeito como ele foi tratado. Porém, há um detalhe ali. Eles precisariam de um álibi. Ela explica que o direito dele ao devido processo legal foi violado. Então, independente do que ele tenha ou não feito, ele deve voltar para casa pelo menos por um tempo. Só que ele precisa dizer a verdade sobre onde ele estava naquela noite. E aí o Hank desaba e conta para ela que ele passou a noite com uma mulher branca casada. E aí os dois meio que entram em pânico, porque nos anos 60, né, ser um homem negro envolvido com uma mulher branca casada podia ser visto como algo pior do que homicídio. Então ele fala que se alguém descobrir, ele não vai nem chegar em Shawshank. Vão enforcar ele numa árvore e a mulher branca ainda ia sofrer nas mãos do marido dela. Então é por isso que ele prefere se calar para não colocar ninguém em risco. Então assim, é brutal a forma como a série escancara aqui esse racismo estrutural violento, onde a vida do homem negro vale menos que a honra branca de um casamento. A Vânia colocou aqui as inverdades históricas. Vi um outro canal aqui querendo dizer justamente que no Sul não tinha problemas raciais. A professora de história aposentada se revirou em mim. Acho que ele não gostava das aulas. É a professora de história que tá falando, gente. Não sou eu. Eu acho que essas falas tipo, aqui não é a América, é Derry, e aqui não é o Sul, são a mais pura ironia, porque as maldades todas se espalham por todos os Estados Unidos, por toda a sociedade. E a Luana colocou um comentário que eu tô apaixonado por essa personagem. A Charlotte tem mostrado uma coragem tão forte que eu começo a acreditar que ela terá um papel crucial no enfrentamento da coisa. Lena, o que eu mais tô achando interessante de analisar é que a gente começa a perceber que o Leroy, em teoria, é o soldado sem medo,
né, por causa da sua lesão na amígdala. Só que a esposa dele, a Charlotte, é que é a corajosa do bagulho. Então, assim, se tem alguém ali que é sem medo, com certeza é Charlotte Henlow. Como eu disse, eu inverti um pouquinho aqui a ordem das cenas. Ali na casa dos Henlow, antes da Charlotte ter ido pra delegacia, na hora do jantar, a Charlotte conversa com o marido e ela fala pra ele, ó, você nunca tem tempo pro nosso filho, só tem tempo pro seu trabalho. Talvez esse tipo de aventura que ele fez, tipo, ir no cemitério, foi o jeito dele gritar por atenção. E o Leroy fala que ele vai fazer alguma coisa de pai. E ele decide levar o menino pra pescar. Eu gostei desse detalhe, porque pra quem leu It a Coisa, essa cena tem um eco interessante aqui. No livro, o Will levava o Mike pra pescar algumas vezes. Só que o texto deixa claro aqui que não era bem sobre pesca. O Will falava pro filho que todo garoto precisa de um tempo para pesca, mas era meio que um código para dizer que depois de cumprir as obrigações do dia a dia, as obrigações da fazenda, o Mike precisava de um tempo para esfriar a cabeça fazendo outra coisa. Às vezes explorando o mundo, às vezes observando a cidade. É dito que às vezes eles realmente pescavam, mas muitas vezes era nessas pescarias que ele mandava o Mike para explorar Derry. Aí a série pega esse conceito e ela retrabalha ele, porque aqui o pai do Leroy levava ele para pescar, agora o Leroy leva o Will para pescar também, e a gente entende então que a algum ponto esse hábito e esse ensinamento vão ser herdados pelo Will, que lá na frente, né, pelo menos no livro, vai ensinar pro Mike a mesma ideia. Apesar de que, do jeito que as coisas acontecem na série, a pesca virou um trauma pro Will, né, então que eu entendo porque que no futuro o Will vai usar a ideia de pescar de um jeito mais metafórico com o filho, né, tipo assim, vamos pescar, mas não precisa ser exatamente pescar. Mas enfim, porque o que rolou ali foi que enquanto o Leroy estava indo até o carro buscar as iscas, o Will ficou sozinho perto da água e foi atacado pela coisa, mais uma vez de uma forma bem psicológica. Ele viu ali o fantasma do seu pai aparecendo distorcido com o corpo queimado, possuído e puxando ele para dentro da água, repetindo a frase, você também vai queimar. Isso é muito pesado porque no plano psicológico ele tá vendo uma projeção do medo de infância dele. Ele acreditou durante muito tempo que o pai morreu num acidente na Guerra da Coreia, naquela ideia de herói que vai pro front e nunca volta. Só que a imagem do pai queimado não é só uma espécie de pesadelo recorrente, porque também tem ali no plano mítico a ideia de que a coisa tá usando esse trauma, talvez como uma lente para se manifestar no que vem aí no futuro. Quem conhece aí o universo cinematográfico de It deve lembrar que nos filmes o Will e a esposa vão morrer queimados no incêndio na casa deles. Então, quando o espectro do pai fala de você também vai queimar, a série tá meio que plantando uma premonição cruel do futuro. Mas enfim, o que acontece ali é que o Leroy corre até o lago quando ele vê o filho sendo puxado, tira o menino da água e depois eles veem um balão vermelho. Então, eles já ficam desesperados ali, mostrando que realmente existe algo maligno em Derry. Cambada, eu tô muito feliz que a todo tempo tá chegando novos membros aqui no canal. Acabou de entrar aqui Asdriene e Márcia Cruz. Muito obrigado, sejam bem-vindos à Cambada. Lembrando sempre que assim que vocês assinam o Clube dos Membros, as lives exclusivas começam a aparecer automaticamente para vocês. E para vocês entrarem no Clube do Telegram, basta vocês irem na aba da comunidade dos membros, que lá vocês vão encontrar todas as instruções. Certinho? Tanto para quem for do nível 1 e for entrar no clube do Telegram, quanto para quem for do nível 3 e for entrar no grupo do WhatsApp exclusivo para escritores. Beleza? Continuando então. Primeiro a série corta pro Dick Hallorann e ele tá dirigindo com os amigos em direção a um galpão afastado na cidade, que é um local que o coronel tinha liberado para eles usarem, né, já que eles não tinham a liberdade de poder frequentar os bares da cidade. Tem um detalhe muito massa aqui que no carro tá tocando a música What I Say do Ray Charles, que é um clássico do R&B, né, o Rhythm and Blues dos anos 50, que é uma mistura de gospel, blues e batida dançante que ajudou a abrir caminho para o que depois a gente chamaria de soul. E aqui vale muito a pena fazer uma pausa para conectar essa escolha de trilha sonora com o contexto dos personagens. O Ray Charles, ele não era só um cantor famoso, ele é um dos grandes nomes da música negra norte-americana, que surgiu e cresceu num contexto de segregação racial pesada, os famosos tempos das leis de Jim Crow, quando os negros não podiam frequentar os mesmos espaços que os brancos. E ao longo da carreira, o Ray chegou a recusar shows em casas com plateia segregada, e ele
se tornou símbolo de uma geração que usava a música como forma de resistência, de identidade e, em muitos casos, de refúgio. Então, quando a série coloca o Dick e os outros soldados negros ouvindo Ray Charles, isso não é só uma música legal de época, é quase como se a trilha lembrasse pra gente que aqueles caras também estão tentando criar um espaço seguro, um pedaço de mundo onde eles possam existir, relaxar e celebrar a própria cultura longe do racismo da base militar. Inclusive, se essa ideia te faz lembrar o filme Pecadores, que bebe da mesma fonte, com toda aquela pegada de uma comunidade tentando criar brechas de resistência em ambientes opressores, eu aproveito para lembrar que aqui no canal tem um vídeo destrinchando o filme inteirinho para vocês, um dos vídeos que eu mais gostei de fazer este ano, então se você não assistiu, assista aí nos cards. Voltando aqui, quando eles chegam ali, o lugar é um galpão desativado cheio de tralha, mas eles já começam a enxergar potencial. Ó, aqui dá pra montar uma cozinha, aqui dá pra organizar mesas. Então eles já estão boando ali transformar o espaço num bar só para soldados negros, que a gente sabe que vai ser a boate Black Spot. Só que aí mais tarde na série, quando o episódio volta aí pra esse galpão, enquanto eles estão limpando, rindo e bebendo, pro Dick Hallorann, né, pro Iluminado, a paz nunca dura muito. E ele começa a ter algumas visões. Temos ali alguns flashes. Primeiro ele enxerga a avó dele falando pra ele: filho, preste atenção, tome cuidado, mantenha a tampa bem fechada. Em paralelo, o Dick vê também vislumbres das Deadlights. As Deadlights são traduzidas como postigos aqui no livro. Alguns fãs costumam traduzir literalmente como luzes da morte, mas eu gosto da tradução como postigos. Se você acompanhou as minhas análises do livro aqui no canal, deve lembrar da explicação do que são esses postigos. São como se eles fossem pequenas janelas metafísicas na estrutura de Derry. Então, aquelas bolas luminosas seriam frestas entre o nosso mundo e o lugar e a natureza de onde a coisa realmente vem. Então, não é uma portinha física bonitinha com moldura dobradiça como o postigo de um navio. É mais como se fosse o tecido da realidade, fino em alguns pontos específicos ali, mostrando a verdadeira presença da coisa que está observando e influenciando pensamentos ali em Derry, deixando escapar aí essas luzes da morte, essas Deadlights. Então, no meio dessa visão, né, o Dick ele vê esses postigos, essas Deadlights, e quando ele vê a avó, ele tem um flash dela no meio daquele terreno na floresta em chamas, o que tá ali como meio que uma visão, né, um prenúncio do incêndio que ainda vai acontecer ali naquele lugar. Isso não é spoiler, tá, gente? O incêndio da boate Black Spot é a premissa desde o início dessa temporada. E, bom, o que eu mencionei, que a Rose aparece falando pra ele manter a caixa bem tampada, ela tá se referindo à caixa que ele usa como seu cofre mental, onde ele aprisionou os espíritos dentro da própria mente, assim como eu expliquei, né, na introdução, que é dito aqui em Doutor Sono. Como quem assistiu o episódio 5 já pôde conferir. Então, como eu comentei na introdução também, eu gostei muito da escolha da série de usar a Rose como essa guia espiritual, né, uma espécie de mentora que continua atuando mesmo depois da morte, porque pra mim mantém a ideia de que ela foi em vida uma líder espiritual poderosa, alguém que conhecia a existência de seres malignos, talvez não tão amplos como Pennywise, mas de seres malignos, e que preparou seu neto para o tipo de mal que ele teria que lidar. E ao mesmo tempo reforça essa tradição dentro do universo de Stephen King, porque em Doutor Sono, o próprio Dick, depois de morto, chega a aparecer para o Danny mais velho, ajudando, aconselhando e guiando. Então acho que a série faz um espelho muito bonito disso aqui, né, mostrando a Rose fazendo pelo Dick aquilo que no futuro ele faria pelo Danny. Mas aí a visão é interrompida com o Major Hanlon chegando no galpão. Ele quer saber se o Dick recebeu notícias do general, porque ele tá ansioso para voltar a voar, ele quer saber quando que ele vai poder pilotar de novo. E o Dick nega, ele fala que isso tá acima dele, que ele só tem informações até certo ponto. E o Major insiste, lembrando que o General Shaw disse que a Operação Preceito lá era prioridade. E o Dick aconselha o Hanlon a não se colocar na linha de fogo dessa vez. E o Hanlon estranha, ele pergunta o que exatamente o Dick quis dizer com isso. O Dick Hallorann começa a fugir do assunto, e aí o Major Hanlon aproveita para contar o que aconteceu. Ele fala,
rolou uma coisa aí, uma coisa atacou meu filho, acho que tem algo maligno em Derry, e ele pergunta pro Dick o que eles realmente estão procurando, né? Que ele sabe que os Estados Unidos estão desenvolvendo alguma coisa, que a Rússia também, e ele fala, isso é algum tipo de máquina, o que tá rolando? E o Dick fala que não sabe muito bem o que é, e que ele nem sabe se ele quer descobrir. Enquanto isso, quem tá tentando descobrir o que é, são as crianças. A gente volta ali pro grupo do Will, da Lily, da Ronnie e do Richie. Eles estão reunidos e o Will conta o ataque que ele sofreu. E ele fala que desde pequeno ele sempre sonhava que o pai tinha sofrido um acidente de avião, exatamente como aconteceu lá na Coreia, e que esse foi o medo mais profundo da vida dele. Mas ele fala como é que a coisa sabia disso? Ele vai além, ele percebe que a coisa quase matou ele naquele ataque. Ele fala, então se a coisa consegue atacar desse jeito, parece que ela pode matar qualquer um de nós quando ela quiser. Mas aí eles começam a perceber um padrão. Eles relembram o que aconteceu com o Matt, com o Phil e com o Ted, que todos eles estavam vendo coisas, tendo visões, sendo perturbados antes de desaparecer. E aí o Will faz o quê? Usa biologia básica. Ele explica que nos mamíferos, hormônios como a adrenalina e o cortisol são liberados na corrente sanguínea quando a gente sente medo. E ele fala que esses hormônios preparam o corpo para fugir ou para lutar, mas também alteram a química do sangue. Então ele fala que alguns predadores gostam do sabor dessas alterações ou do cheiro que o medo liberta, e que por isso eles ficam espreitando, assustando a presa, aumentando o pânico antes de finalmente atacar e comer. Gente, palmas. O Will está sendo um nerdzinho fofo conquistando os nossos corações desde o segundo episódio, quando ele apareceu pela primeira vez. Mas eu confesso que depois o que eu gosto mesmo é da solução absurda proposta pela Lily, que é o quê? Bora nos drogar. Mamãezinha vive dizendo que ela toma uns remédios que fazem todos os medos e problemas sumirem. Bora tomar remédio, gente. É isso aí. Bora nos encher de medicamentos psiquiátricos. Tal qual fazemos hoje em dia no século XXI. Então, gostei bastante dessa alternativa aí. Embora, chegando ali na escola, a gente vê que a sorte não vai estar ao favor desse nosso clube dos losers dos anos 60. Por quê? Primeiro, a turma está assistindo a um documentário de biologia sobre um bichinho bem específico ali, Leucochloridum paradoxum. Esse nome complicado, ele é de um verme parasita que está sendo retratado aqui no documentário, que é um tipo de plateuminto, que tem um dos ciclos de vida mais bizarros da natureza. Porque ele é um parasita que infecta lesmas e caracóis. E ele faz o quê? Ele entra no corpo do animal e ele vai parar nos tentáculos dos olhos, fazendo aqueles chifrinhos do caracol incharem, ficarem pulsando e coloridos, parecendo uma larva de inseto. Então esse parasita, literalmente, ele transforma o caracol num zumbi. Ele controla o comportamento dele, ele faz o bicho sair de lugares seguros e ficar exposto, balançando os tentáculos aí como se fossem iscas vivas, até que um pássaro confunda aquilo com comida e ataque. Então, quando o pássaro come o tentáculo infectado, aí o parasita entra no corpo da ave, ele completa o ciclo de vida e mais tarde ele volta para a natureza através das fezes para infectar outros caracóis. Gente, olha que bicho filho da puta. Eu não conhecia, eu fiquei assim, biólogos de plantão. A natureza às vezes é filha da puta, não é? Mas enfim, é um nível de manipulação tão extremo que muita gente usa esse exemplo aí em documentários para falar de controle mental na natureza. E por que isso é muito relevante? Porque isso traumatiza a Marge. A Marge, ela fica visivelmente impressionada, não só com essa ideia, com as imagens, e eu acho muito legal como a série está tendo essa preocupação de sempre fazer algo traumatizar a criança primeiro, para depois o Pennywise usar isso como um trauma do personagem. Então a série planta ali o trauma que o Pennywise vai usar depois, não só os olhos, mas a sensação de algo invadindo o seu corpo, a ideia de virar um zumbi. Então, se a gente for falar qual é a forma que o Pennywise vai assumir depois pra espantar ela, porque algumas pessoas ficaram confusas. O Pennywise estava se transformando nos olhos da Marge? Não, o Pennywise tá se transformando no parasita, né? Uma versão desse parasita, né, que consegue gerar a mesma distorção aí com os olhos humanos. Mas antes dessa parte grotesca, só a trama social ali da escola tem a questão de que a Patty, a garota popular, né, ela incentiva a Marge a chamar a Lily pra almoçar. A Marge chama ela pra almoçar, né, falando que ela quer se desculpar, que ela sente falta da amiga. Um detalhe interessante aí nessa cena também é que a série já vinha dando pistas visualmente
que talvez tivesse algo errado rondando a Marge, porque na aula aparecem 3 imagens amarelas projetadas no quadro que se refletem como 3 reflexos amarelos nos óculos dela, ecoando aquele padrão das deadlights que são sempre retratadas desde os filmes, né, dos postigos. Na série, na verdade, desde o segundo episódio, em várias cenas a gente já via um reflexo amarelo nos óculos da Marge, lembrando muito o brilho dos postigos. Então é como se a coisa já estivesse ali espreitando, usando justamente a insegurança dela com seus olhos e com os óculos novos para em algum momento atacar. Na hora do almoço, então, a Marge vai ali tentar ser filha da puta primeiro. Ela tenta enganar a Lily. Tem um garoto chamado Tim Flanagan que chega ali na mesa cumprimentando as duas, olha pra Lily de um jeito especial e a Marge incentiva a Lily a ir conversar com ele. A Lily vai se arrumar no banheiro e aí a gente entende que o plano que tá rolando ali era uma tentativa de humilhar a Lily, né, que o Tim iria envergonhar ela na frente de todo mundo. A Marge vai no banheiro, a princípio para impedir a Lily de desistir, só que nesse momento a consciência dela pesa. Ela começa a se sentir culpada pelo que ela tá fazendo com alguém que sempre foi tão próxima dela. E aí, aqui o Pennywise ele vem basicamente dar uma lição de moral. Ah é? Então você vai ser filho da puta com a sua amiga? Então eu vou te infectar aqui com um parasita filho da puta da natureza que te traumatizou lá na aula, né? Então aí começa a dor nos olhos, os olhos ficam vermelhos, parecem saltar para fora como os tentáculos do caracol infectado pelo parasita. Então é o pesadelo biológico virando pesadelo pessoal. A Lily, dentro do box do banheiro, tenta tomar o remédio que ela tinha roubado da mãe, mas o comprimido cai dentro da privada. A Marge então sai correndo pela escola em pânico, indo parar numa sala de marcenaria. E aí ela pega um formão ali, que é uma ferramenta manual usada para cortar e para dar forma à madeira, e ela tenta furar o próprio olho para tirar aquilo de dentro dela. E depois ela vai para algo mais extremo, que é uma serra elétrica, né, e serra ali nos próprios olhos. A Lily chega correndo, tenta ajudar, mas aí vem a crueldade típica de Derry, que quando a galera chega, a cena que se monta para os outros parece o oposto do que realmente aconteceu. Parece que a Lily atacou a Marge. O tipo de distorção social que a cidade produz o tempo todo. Pra gente encerrar aqui, voltando então pra base militar. O general recebe o relatório dos oficiais dizendo que eles já checaram toda a área que a comunidade indígena pediu pra permanecer intocada e eles não encontraram nada. Só que o general Shaw não é ingênuo. Ele fala que a Rose é uma mulher inteligente, ela leva as obrigações dela muito a sério e se eles confirmaram a suspeita dela, é bem provável que as coordenadas que ela passou tenham sido erradas de propósito. E ele comenta que o que quer que esteja vindo não vai ser simplesmente ali uma carta de cessar e desistir, porque ele diz que esses indígenas não são um tipo de povo que se limitam a mandar reclamação formal. Então ele sugere ali pra galera que eles deixem os jovens, os filhos e sobrinhos ali da comunidade nativa americana, né, dos filhos de Maturin, que eles deixem que eles entrem pelo portão e que eles possam acessar o território que está sendo explorado pela base. Corta então para a casa da família Hanlon. O Leroy confronta a sua esposa Charlotte, querendo saber o que exatamente ela foi fazer na cidade, porque o Paulie viu quando ela passou na frente da delegacia e ele fala: "Ô, amor, a situação já está complicada o suficiente, né? Você tem que confiar em mim, contar a verdade." E a Charlotte, ela conta tudo então sobre o Hank. Ela fala que ele é um homem negro preso sem provas, né, que a filha dele é amiga do Will, e o Leroy reage com medo. Ele pede pra ela não se meter em encrenca, lembrando da responsabilidade dele e do risco que ela corre. Ou seja, volto a trazer aqui o ponto que eu comentei com vocês mais cedo, que eu comentei com a Lena. O Leroy, ele pode não ter medo cara a cara, mas ele tem esse medo pela segurança familiar. O que me leva a pensar aqui que a verdadeira personagem sem medo é a Charlotte. Tô no medo do destino que a Charlotte vai ter aqui nessa série, até porque para esse Leroy aqui depois se tornar aquele Leroy mal-humorado que a gente vê nos filmes de Tia Coisa, mandando o Mike dar tiro na cabeça das ovelhas, tenho medo do que pode acontecer com a esposa dele. O que acontece então na casa da família? Naquela noite, o Will tenta dormir, mas não consegue. As memórias do ataque que ele sofreu no rio voltam com força total. E aí ele se levanta e vai até o telescópio que ele ganhou do pai para
olhar as estrelas. Só que enquanto ele observa a rua, ele leva um susto com uma coisa entre as árvores. Tem uma figura pálida e imóvel usando roupa de palhaço e olhando diretamente para ele. O Will entra em desespero e grita, o Leroy corre até ele, o menino fala que tinha alguém encarando ele lá fora, e o Major, já irritado e tenso ali com tudo que tá acontecendo, joga a culpa na esposa, falando que por causa do que a esposa fez, agora tem gente vigiando a casa deles. Quando ele desce para enfrentar seja lá quem for lá na rua, ele não encontra ninguém, mas ele vê o quê? Um balão vermelho flutuando, igual ao que ele viu no rio. E aí que ele percebe que realmente tem algo maligno rondando a família dele. Porém, temos um detalhe interessante que a série esconde ali. Quando a gente assiste o episódio, a gente só consegue ver ali nessa cena uma figura preta olhando para a janela. E a silhueta remete à silhueta de um palhaço. Nosso primeiro entendimento é o quê? Que estamos olhando para a figura do Pennywise. Porém, se você congelar a imagem e conseguir usar aí as funções do seu monitor para dar uma clareada máxima, dá para perceber que não é o Pennywise. Se você iluminar essa cena, você vê que é uma figura com roupa de palhaço usando as vestes da Periwinkle, que é a palhaça que apareceu lá no episódio 3. Ou seja, é a mesma presença que observou Will quando ele tirou a foto lá no cemitério. Então a série vai conectando esses momentos aí, como quem vai puxando um fio de lã, né? Nada ali é aleatório. E em seguida, então, o Major Helm vai até o General Shaw, o Francis, para confrontar o homem diretamente sobre tudo que está acontecendo. O clima é pesado ali, e o general leva o Major até uma sala de interrogatório e mostra que eles prenderam o Thaniel, que é o sobrinho da Rose, aquele garoto indígena. E segundo o general, o Thaniel foi pego tentando espionar, olhando por cima da cerca, né? Olha que filho da puta. E que filho da puta, o General Shaw, obviamente. Ele fala que o garoto sabe exatamente a localização daquilo que eles estão procurando, mas que ele está se recusando a cooperar. A solução oficial é bem simples então. O garoto não fala, o Dick vai entrar na mente dele usando seus dons de iluminado. Então a gente vê ali o Dick Hallorann já com um semblante cansado de quem sabe que vai ultrapassar um limite. Ele começa a interrogar o Thaniel, ele avisa que se o menino não responder, ele vai ter que fazer do jeito doloroso. E aí quando o Thaniel cospe na cara dele, o Dick usa o seu dom psíquico e entra na mente do garoto. Eu gosto bastante da forma como a série representa isso visualmente. Dentro da visão ali, o Dick caminha por um círculo cheio de portas, onde cada porta levaria a uma lembrança diferente. E eu gostei muito da forma como a série escolheu representar a mente, porque essa ideia de corredores, portas e cômodos conversa diretamente com o que o próprio Dick explica aqui em Doutor Sono. Quando ele se refere à mente humana como um santuário com prateleiras ou cofres onde a gente pode guardar memórias e segredos, ele dá essa ideia de um local interpretado como físico de forma diferente para cada pessoa. Então, no caso do Dick e do Danny, por exemplo, aqui ele fala de uma prateleira da mente em que eles organizam esses cofres mentais. Agora ali, ver a mente do Daniel como um círculo com portas seria uma variação visual que para mim casa bem com esse conceito do King. E dentro da mente ali, a gente vê uma memória em que o Daniel criança escuta da sua tia Rose uma indagação onde ela pergunta se ele se lembrava da lenda do monstro da floresta ocidental, o Galu. E o próprio Daniel explica ali na memória que todas as crianças da comunidade conhecem essa história porque elas são obrigadas a decorá-la aos 7 anos. A Rose diz para ele que algumas histórias servem para ensinar lições e outras são reais mesmo, e que essa mistura os dois lados. Explicação aqui: esse Galu não é uma entidade tirada de um panteão mitológico, é algo criado especificamente para a série. Seria a forma como aquela comunidade nativa americana, os filhos de Maturin, batizaram a coisa. E na memória ali, a lenda contada pelo Daniel diz que há milhões de anos antes dos primeiros humanos, um espírito maligno foi banido dos confins dos céus e exilado dentro de uma gaiola de pedra, como se fosse uma estrela cadente aprisionando o mal. E quando essa rocha chegou à Terra, ela se rachou e libertou o espírito. É aí que a série mostra de forma bem explícita a chegada da coisa ao planeta. Ele cai no lugar que no futuro seria o centro de Derry e se instala ali embaixo e passa a usar o subterrâneo como seu habitat primordial, para depois no futuro ele se espalhar pelos esgotos da cidade. Eu achei interessante que teve meio que uma recontextualização
Não foi uma mudança do livro, porque não contradiz o que é dito no livro, mas foi uma recontextualização. Em vez de sugerir aqui que a coisa simplesmente viajou livremente do macroverso para a Terra, como uma força que escolheu vir, a série propõe que ela foi aprisionada e expulsa dos confins do céu, jogada para longe dentro dessa prisão celestial e caiu aqui na Terra. Isso para mim abre espaço para conexões com outras entidades da mitologia do King, especialmente com o universo de A Torre Negra. Fica a pergunta, né? Quem foi que baniu a coisa nessa prisão? Tartaruga Maturin? Já pensando em Torre Negra? O Rei Rubro? O Deus Gun? Eu não sei se a série vai ter tempo ou interesse de explorar isso agora, pelo menos não nessa temporada. Quem sabe mais pra frente. Quem sabe quando a série da Torre Negra se aproximar, talvez eles gostem de amarrar esses fios, embora uma seja da HBO e a outra da Prime Video, mas quem sabe eles queriam fazer conexões. Cambada, vocês estão vendo que eu estou citando bastante a Torre Negra, e se você tem vontade de mergulhar nessa leitura gigantesca que conecta o multiverso inteiro do Stephen King, eu te convido a entrar para o Clube do Livro Felipe Barbosa e vir para o nosso projeto de leitura A Torre Negra e Além. Nele, a gente lê 19 obras que conversam diretamente com essa mitologia toda, incluindo a saga completa de A Torre Negra. Mais informações, o mapinha completo você encontra no link aqui na descrição no nosso Guia da Cambada, onde eu explico lá os diferentes núcleos de leitura que acontecem em paralelo no nosso Clube do Livro. Mas voltando para o flashback. A lenda segue ali dizendo que a coisa vagou pela floresta por muitas neves e incontáveis luas até a criação dos primeiros ancestrais dos filhos de Maturin. Esses ancestrais forjaram uma adaga sagrada a partir dos fragmentos da pedra onde o Galu tinha caído. E para eles, aquela rocha ainda guardava poder. Com essa adaga, eles conseguiram afastar a criatura e manter o povo longe da floresta ocidental. E aí a lenda vai sendo passada de geração em geração e os indígenas vivem em equilíbrio com o monstro. Eles não caçam no território dele, eles se mantêm fora do alcance dele. E o Galu, em troca, ele não ultrapassa esses limites. Só que aí chegaram os colonizadores. Os indígenas avisaram sobre o perigo da floresta, mas como a gente sabe pela história do mundo real, os colonizadores ignoram os avisos e entram para caçar, e o resultado é o que estava escrito ali. Eles também são caçados. O Galu se alimenta deles, ele fica mais forte e isso permite que ele amplie o alcance da caça para além da floresta. Diante dessa nova ameaça, a chefe guerreira, que era a Seski, ela convoca os anciãos para um conselho. A criatura tinha se tornado forte demais e uma adaga só já não bastava para proteger todo mundo. A decisão mais lógica e dolorosa foi tomada. Eles precisavam partir. Só que a filha da Seski, que se chamava Nekani, ela não aceita essa ideia. Ela acredita que deve existir outro caminho. Então a Nekani pega a adaga e ela atravessa a divisão de terras com as suas amigas, indo em direção à floresta na tentativa de encontrar mais fragmentos da rocha sagrada, da prisão original da coisa. Elas querem reforçar a proteção e não fugir. Quando a Seski percebe que a filha sumiu junto com a adaga, ela organiza um grupo para ir buscá-las, mas como eles estão sem a adaga, não tem como eles se defenderem. Então o Galu ataca e mata todos, se transformando naquilo que cada um mais teme. E aí, uma das cenas mais simbólicas é quando ele se apresenta para Seski na forma de um sacerdote religioso. Na verdade, eu vou ser sincero que quando apareceu a primeira vez, eu achei que era um mestre dos magos. Eu fiquei assim, o que tem a ver? Aí depois eu... Ah, não, peraí, gente. É um sacerdote religioso, mostrando que a religiosidade dos colonos, né, o avanço daquela fé vinculada à dominação, era um dos maiores medos dela. E é massa que o Galu se aproxima nessa forma, falando assim pra ela: prepare-se para encontrar o seu Deus, antes de matar ela com um bebê mutante que rasga ali do peito dele. Né? Mas é uma crítica muito clara à forma como religião e poder caminharam juntos na colonização. A Nekani encontra a mãe ferida e consegue afastar o Galu usando a adaga, mas é tarde demais, porque ela tá morrendo ali. E o grupo precisava continuar. Então eles seguem pela floresta, eles encontram a caverna onde originalmente o Galu caiu, e eles começam a quebrar vários fragmentos da rocha ancestral. Eles traçam um plano então para prender a criatura numa jaula metafísica. E os descendentes enterram 13 fragmentos da pedra original em pontos diferentes ao redor do território da
da floresta, criando pilares que ajudam a manter o mal contido. Alguns desses fragmentos, inclusive, são enterrados dentro de cascos de tartaruga. Assim como bem lembrou aqui, uma das membros, Lua Queiroz, colocou: eu achei muito legal os nativos enterrando os pedaços de meteoro dentro do casco de tartaruga. Será que eles já tinham algum conhecimento de Maturin? Lua, minha interpretação está naquilo que eu falei na Naves do episódio 3. Eles se referenciam como filhos de Maturin, então eu acredito que sim, eles enxergam Maturin como um espírito protetor, obviamente talvez não com todo o conhecimento do que seria essa entidade guardiã, protetora de um dos feixes da Torre Negra que a gente tem estabelecido nos livros do King. Mas de acordo com o que a gente tem ali no filme It capítulo 2, onde eles usavam a erva Maturin para recebeu o espírito de Maturin, e agora com essa ideia deles usando aí os cascos de tartaruga como proteção, eu acredito sim que eles já viam a imagética da tartaruga relacionada a esse espírito poderoso aí que eles invocavam. Mas obviamente, essa interpretação, para mim, faz sentido com a série e faz sentido até com o que é estabelecido nos livros do King, inclusive nos livros da saga Torre Negra, como eu expliquei na análise do episódio 3. Mas ainda não foi algo confirmado pela série explicitamente. Pelo menos não até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas então a comunidade faz os votos sagrados para proteger esses pilares e manter as localizações em segredo, garantindo que o monstro enjaulado nunca consiga escapar completamente. E é assim que eles mantêm o povo em segurança por gerações. E dentro da mente do Tenniel, o Dick, pressionado pela situação, força o garoto a revelar onde que esses pilares estão enterrados. E o Tenniel relutante indica que o caminho é seguir pelos túneis sob o antigo poço da cidade. Ele fala que se o Dick seguir por ali, ele vai encontrar os pilares. E aí ele revela para ele ali uma imagem que qualquer fã de It a Coisa reconhece na hora, que é a velha casa da rua Nibble, que ali nos filmes é tratada como essa velha casa do poço, que se tornaria, no universo dos filmes da série, o coração da coisa, o centro do labirinto subterrâneo de Derry. Então, eu achei muito massa a série amarrar esse passado dos nativo-americanos, essa lenda do Galu, com essa noção extradimensional, com referências a Maturin, com essa proposta aí dos pilares e a chegada da coisa ali com o endereço mais amaldiçoado da cidade. A única coisa que me incomoda nessa ideia de uma adaga, dos pilares, é que parece que a galera do Andy Muschietti sempre quer muito trazer uma coisa meio vibe filme da Marvel, filme de super-herói, né? Relíquias que precisam ser encontradas, um poder para funcionar, algo que sempre vai ser muito mais objetivo e explícito do que as ideias ambíguas e metafísicas e abstratas que o King trabalha muito bem no livro. Então, assim, é algo que não agrada a mim, um fã da obra literária, mas que eu acho que para um público blockbuster acaba funcionando melhor. Bom, pessoal, por hoje é isso. Fica aqui a análise do episódio. Me conta nos comentários aí o que você achou de todos esses detalhes e fiquem no aguardo que em breve eu trago aí a análise dos episódios 5 e 6 para vocês também. Um beijo e tchau!